Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui da CIT Consultoria. Eu sou o professor Renato Bianchini e hoje eu vou ensinar para vocês como montar um treino full body na prática. Vou mostrar aqui passo a passo, abrir uma planilha, fazer junto com vocês, né? Vou ensinar vocês a usar essa planilhinha aqui, ó, de cálculo de volume de treino. Vou usar também aqui, ó, a nossa planilha para prescrição de treinamento. Vou mostrar tudo detalhadamente para você na prática, para você aí poder prescrever essa metodologia de treino com os seus alunos também, tá? Você que não conhece a CIT, aqui nós somos uma empresa especializada em aperfeiçoamento de conhecimento de personal trainer estudante de educação física. Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui, tá? E fique à vontade aí para deixar os seus comentários, as suas dúvidas, que a gente vai ter um prazer enorme de responder. Beleza? Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, né? Deixa aí o seu like no nosso vídeo e vamos para o conteúdo. Afinal de contas, o que é um treino full body? Um treino full body é um treino feito para otimizar a hipertrofia de todos os grupamentos musculares na mesma sessão de treino. Então, basicamente, é um treino onde você vai treinar todos os músculos que o seu aluno tem no corpo em uma sessão só, tá? A gente vai ver tudo isso, como que funciona na prática, como que faz essa estrutura, mas essa é a ideia. É um treino para corpo completo, por isso que se chama treino full body. E é um método de divisão de treinamento. Então, a gente tem os métodos ABC, né? Tem o método Push Pull Legs, por exemplo, que é o método de puxar, né? Como, por exemplo, remadas, bíceps, deltóide posterior, tudo de empurrar, como supino, desenvolvimento, tríceps e pernas e abdômen. É uma divisão de treinamento. Nós temos a divisão de treinamento superior e inferior, um dia só de membros superiores, outro dia só de membros inferiores. Temos também aí a divisão de treino aí mais bem conhecida pelo fisiculturismo, método Blitz, que é treinar um grupamento muscular por dia, um dia só de peitoral, um dia só de dorsal, um dia só de braço, um dia só de perna, por exemplo. Você pode fazer várias divisões assim, tá? Então, assim, existem várias formas de dividir o treinamento. O método full body é mais uma dessas formas que você tem de dividir o treinamento. E quais que são as vantagens do método full body comparado com outros métodos? É estimular o músculo com mais frequência, já que você vai treinar todos os grupamentos musculares todos os dias. Vamos supor, um aluno que vai treinar 5 vezes na semana, ele vai treinar 5 vezes peitoral, 5 vezes dorsal, 5 vezes bíceps. Calma, que eu sei que você já está pensando assim, que isso, Renato, ele vai treinar sessões seguidas do mesmo grupamento muscular, mas o músculo não precisa descansar 48 horas? Eu vou responder essa dúvida já aqui para você, tá bom? Mas é uma forma de você estimular várias vezes a musculatura ao longo da semana. Você dá um pico de síntese proteica muscular, né, em vários momentos da semana. Então você tem essa grande vantagem do método full body quando comparado com outros métodos, como por exemplo o método Blitz, que eu mencionei, comum para os fisiculturistas. Você estimula a síntese proteica uma vez por semana só. Isso já tem sido visto aí pela literatura científica que não é a maneira mais otimizada, né, de uma pessoa treinar. Para fisiculturistas, às vezes até funciona bem porque ele tem um potencial de síntese proteica maior por estar utilizando anabolizantes e tudo mais. Mas no caso aqui de pessoas normais que não vão fazer o uso dessas substâncias, né, provavelmente ela vai querer treinar 1, 2, 3 vezes ou mais aquela musculatura por dia, tá? Por semana, tá? Então, por isso que o método full body acaba se encaixando bem. Outra coisa é distribuir melhor o volume de treinamento. Vamos supor que você vai fazer um treino de peitoral. Se você tiver 3, 4, 5 exercícios para fazer na mesma sessão para peitoral, às vezes vai ficar mal distribuído esse volume de treino. Ou seja, você vai dar um pico de volume de treino num dia, nos outros dias você não vai quase estimular essa musculatura. E também, em termos de pico de síntese proteica, você vai chegar uma hora que vai chegar no teto da síntese proteica daquela sessão. Então vale a pena você distribuir em outros dias. Outra coisa, auxilia muito na frequência de alunos com baixa aderência. O que significa isso? Sabe aqueles alunos que faltam muito treinamento? Se você tenta usar outras metodologias com ele, como por exemplo o método AB, o método ABC, né, ele vai na academia um dia, aí falta depois o resto da semana, e aí você não consegue estimular todos os grupamentos musculares daquele aluno com bastante eficácia, porque vamos supor aqui, vamos pegar um exemplo, um aluno que você faz um treino AB e ele treina 3 vezes na semana. Então um dia ele faz só superior, outro dia ele faz só inferior. E aí você calculou o treino dele lá para segunda, quarta e sexta, tá? Ele foi na segunda, treinou só superior, beleza. Aí foi
lá na quarta-feira, faltou. Aí ele vai depois só de novo na sexta. Aí você vai fazer o treino de inferiores então na sexta. Então ele treinou superiores na segunda, quarta faltou, sexta ele treinou inferiores. O que aconteceu com esse aluno? Ele treinou cada agrupamento muscular só uma vez. Né? Isso é pouco otimizado quando o assunto é hipertrofia. Né? Se ele tivesse feito o método full body, ele teria treinado todos os grupamentos musculares na segunda-feira e todos os grupamentos musculares na sexta-feira. Numa semana comum, ele faria todos os grupamentos musculares na segunda, na quarta e na sexta. Tá? E a gente vai ver por que isso faz sentido. Né? E outra coisa é variar o modelo de treinamento. Né? Esse é um modelo incomum, ou seja, a maioria dos alunos não treina assim, nem os iniciantes, nem os avançados. Né? Os iniciantes você até consegue ver com mais frequência esse tipo de metodologia, tá? Mas para os avançados quase nunca, porque eles acham que eles vão precisar de horas e horas de recuperação de cada sessão de treino e por isso não costumam utilizar. Mas é muito, muito efetivo quando você treina avançados. Que isso, Renato? Você tá viajando aí? Esse Renato deve estar maluco falando que treinar todos os grupamentos musculares por dia vai ajudar os avançados. Vai, cara. Pior que vai e vai ser bem efetivo. A gente vai ver até um estudo aqui que foi feito com avançados, né, que mostrou mais eficácia. É justamente porque varia, né, cara? Tá há anos, às vezes, treinando ali um ABCDE, treinando um ABC. Aí você inclui um treino full body desse aqui, você consegue otimizar os resultados desse aluno, né? Só para pegar um pouco de parâmetro científico do que eu tô falando aqui, não é só a opinião do Renato Bianchini aqui para vocês, né? Basicamente, a gente tem esse estudo aqui que avaliou frequência de treino. Ou seja, qual que é a diferença de você estimular a musculatura uma vez por semana, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana? Isso é uma meta-análise, ou seja, eles pegaram vários estudos científicos que tentavam avaliar isso e chegaram a uma conclusão com base em todos os estudos científicos juntos, né? E eles chegaram a essa seguinte conclusão aqui, ó: os resultados são os mesmos independente da frequência, contanto que o volume seja equalizado, tá? Então aí você já fala assim, pô, tá vendo, Renato? Não tem essa de ficar tendo que estimular o músculo com muita frequência, não tem por que você fazer isso. O próprio estudo que você tá mostrando não fala isso pra gente, com certeza, cara, é isso mesmo, tá? Então eu não tô querendo dizer aqui que o treino full body vai ser o melhor treino do mundo. Só que qual que é a grande questão aqui, né, que às vezes quando a gente traduz esse estudo científico para a prática, muda muita coisa. É que aqui ele está falando volume de treino equalizado. Se você não sabe, volume de treino é número de séries, vezes as repetições, vezes a carga utilizada, vezes o tempo sob tensão. Sendo assim, o volume estando equalizado, o resultado vai ser o mesmo. Mas quando a gente faz o treino full body, o volume acaba desequalizando, tá? O que isso significa? Você acaba fazendo mais volume de treino. Vamos ver na prática aqui como que funciona isso. Olha esse estudo aqui de 2018, onde eles compararam, né, você fazer um método full body com o método ABCDR, aquele que eu falei que é comum para os fisiculturistas, né, método Blitz. Isso aqui foi um estudo feito com indivíduos treinados, tá, gente? E perceba que o pessoal que treinou ali o método full body conseguiu quase o dobro de hipertrofia muscular e um pouco mais de força muscular, né? Parece bom demais para ser verdade, mas por que isso acontece, Renato? Basicamente, pensa comigo aqui, ó. Se você tiver um pouquinho de bom senso, você já consegue entender por que esse método acaba tendo resultados mais positivos quando o assunto é hipertrofia muscular. Olha só. Quando a gente pega aqui nesse treinamento ABCDE, a pessoa está fazendo 5 exercícios para peitoral na segunda-feira e depois só vai estimular de novo o peitoral depois de uma semana, tá? Aqui ela vai treinar peitoral todos os dias, só que ela treina um dia aqui, descansa 24 horas, treina na terça-feira, descansa 24 horas, treina na quarta e por aí vai. Vocês acham que essa última série aqui de peitoral, né, esse último exercício feito para peitoral, ele vai ter a mesma qualidade de exercício do que esse exercício aqui feito na sexta-feira no outro grupo? Provavelmente não, né? A qualidade desse exercício aqui feito na sexta-feira vai ser muito superior, porque por mais que ele esteja treinando todo o músculo todos os dias, quando chega na sexta-feira, ele acaba estando descansado pelo menos 24 horas da última sessão. Pode ter acumulado uma fadiga ao longo da semana, mas nem se compara com a fadiga de ter acabado de fazer 4 exercícios para peitoral e fazer o 5º. Então, por isso que aqui foi o mesmo volume prescrito, só que acabou sendo um volume superior aqui para esse grupo. Eles acabaram conseguindo colocar mais carga nos exercícios, fazer mais repetições com a carga que eles colocaram, então acabaram tendo resultados superiores por causa disso, tá? Então, por isso que essa metodologia às vezes se encaixa muito bem para os avançados.
pesados, tá? Já fica essa dica aí para vocês, né? E para pensar que, de ponto de vista bem prático, tá? Um treino tradicional como aquele lá seria isso aqui, ó, esses 5 exercícios. Quando a gente compara ali na prática, é isso aqui que vai acontecer, ó. Nessa última série de crucifixo no cross, o aluno faria ali 3 séries de 12 repetições com 5 placas. Se a gente compara com o pessoal que fez o treino full body, ali eles estavam fazendo 3 séries de 15 repetições com 5 placas, ou seja, o mesmo peso aqui que esse pessoal faria, ou então 12 repetições com 6 placas, conseguiram colocar uma placa a mais. Então é por isso que acaba sendo mais efetivo, tá? Agora bem nítido aqui para vocês. E a dúvida mais comum, né, sem dúvida nenhuma, do método full body é: mas treinar todo dia o mesmo músculo não afeta a recuperação? E a grande questão é a seguinte, gente. Imagina 2 tipos de treino aqui. Nós temos o treino A, que você provavelmente vai precisar de 48 horas para se recuperar, porque olha só, 4 séries de agachamento, 4 séries de levantamento terra, 4 séries de passada alternada. Isso vai fazer um estímulo tão forte para os teus membros inferiores que você vai sim precisar de 48 horas para se recuperar, né? Por mais que você já seja treinado, se você fizer com uma carga adequada, bem próximo da falha muscular, você vai precisar de 48 horas de recuperação. Agora, no treino B, se você fizer 3 séries de 12 repetições, né, olha a comparação. Será que você vai precisar de 48 horas para se recuperar? Provavelmente não, né? É o que eu sempre falo, pô, o músculo, essa regra que o pessoal colocou de que um músculo precisa de 48 horas para se recuperar, eu sempre falo assim, então beleza, se você fizer uma série de agachamento aí agora, levantou da cadeira, fez uma série de agachamento, significa que você só vai poder fazer membros inferiores de novo daqui a 48 horas? Não, porque a recuperação, ela é sempre dependente do estímulo que é dado, e quando você dá um estímulo de menor magnitude, você precisa de menos tempo para se recuperar, tá bom? E aí a outra dúvida muito comum, não é pouco fazer 1 ou 2 exercícios por sessão? Mas lembra, galera, que aqui você, quando está fazendo os exercícios separados, a qualidade desses exercícios é muito maior. Então acaba que não é tão pouco assim. Se você fizer um supino reto muito bem feito aqui na segunda-feira, né, com bastante carga, fazendo as repetições bem próximo da falha muscular, já vai ser um estímulo excelente para aquela sessão, né? Você se recupera para o dia seguinte, para fazer o supino inclinado, mas você acaba fazendo séries com mais qualidade, né? Eu costumo dizer que assim, se você tem uma perda de qualidade, é justamente quando você está empilhando vários exercícios para o mesmo grupamento muscular, né? Por isso que esse treino aqui tem sido cada vez menos prescrito aí pelos profissionais e personal trainers da área, porque fica muito inviável para pessoas normais, né? Alunos normais, alunos que querem otimizar a hipertrofia ao máximo, mas que não estão fazendo uso de substâncias, acabam preferindo utilizar aqui, né, a metodologia de treino com mais frequência de estímulo, não necessariamente o full body, mas com mais frequência de estímulo ao longo da semana, né? E aí fica a pergunta, como que a gente monta o nosso treino full body? Vamos aprender aqui na prática como montar um treino full body, beleza? Então, antes de mais nada, é só mostrar para vocês rapidinho aqui, essa é a planilha de treino que essa planilha até, inclusive, ela é sempre dada aos nossos alunos aqui da Sítios, tá? Então, sempre que você se inscrever no curso da Sítios aqui, você recebe uma planilha como essa aqui, tá? Eu não vou explicar exatamente como que funciona, mas é uma planilha para prescrição de treinamento, que eu geralmente uso com os meus alunos de consultoria online, né? E ela funciona dessa forma. E aqui a gente tem, né, a estratégia de ação, que você vai preencher tudo direitinho. Eu vou direto para a parte de prescrição de treino, para a gente poder entender na prática como que funciona o método full body, tá? Algumas considerações, o que é drop set, o que é rest pause, para não entender. Uma coisa muito importante, já vou deixar claro aqui, é muito fundamental que você faça um bom aquecimento para esse aluno, tá? Aquecimento para manguito rotador, então você pode prescrever aqui, ó, rotação externa, rotação interna, não precisa prescrever várias séries, né? Prescreve pelo menos ali, ó, 2 séries para também não ficar com um aquecimento muito longo. Como é um método full body, você vai precisar de aquecer várias articulações, não só a articulação dos ombros. Então, rotação interna, você pode fazer também mobilidade de quadril. Vou colocar algo bem genérico aqui, tá? O intuito aqui não é passar rotina de mobilidade, né? Uma mobilidade de tornozelo, joelho. Enfim, aí você monta uma rotina de mobilidade própria para esse aluno. Às vezes ele tem, por exemplo, tem muito aluno que sente muita dor no cotovelo na hora de fazer um exercício de tríceps. Vale a pena às vezes fazer uma boa rotina de aquecimento de tríceps, incluir um cardio ali de 2 minutos pelo menos para elevar a temperatura do corpo. Enfim, aquecimento vamos deixar para uma outra aula.
Vamos falar do método full body, da estrutura de um treino full body. Então, ó, aqui vai ser um full body. Só voltando aqui, você na hora de prescrever, você pode prescrever o full body de várias formas, né? Você pode prescrever um full body que ele se repete. Um full body que seria AA, assim, ó, para uma pessoa que treina o mesmo treino, né? 3 vezes por semana, um treino full body 3 vezes na semana, poderia ser assim. Eu não recomendo, tá? Eu acho que assim, é sempre válido você dar uma variada nos exercícios. Então, se você mesmo treinando 3 vezes na semana, eu recomendo fazer assim, ó, um ABC. O que isso significa, Renato? Que aqui você vai treinar full body, beleza, todos os grupamentos musculares. Aqui você também vai treinar todos os grupamentos musculares, só que vai dar uma variada nos exercícios. Então, se aqui você fez supino reto e depois uma remada baixa no cabo, você aqui vai fazer o supino inclinado e uma puxada frontal, entendeu? Você vai variando os exercícios para cada grupamento muscular, ok? Essa é uma forma. Um aluno muito avançado, Renato, como é que fica um aluno muito avançado, tá? Eu já prescrevi muitos treinos assim. O aluno avançado, ele faz aqui um ABC, né? E descansa um dia e faz mais um AB, por exemplo, tá? Eita, peraí. Assim, ó, esse daqui poderia ser um aluno avançado, tá? Eu prescrevo para alguns alunos avançados que não faltam, né? Os alunos que não têm falta, só a sequência. Então, assim, ó, é a sequência ABC e off, tá? E você vai repetir isso aí na sua rotina o máximo que você puder. Então, seria aqui, ó, um ABC. Ficaria assim, ó, bonitinho para o aluno. Ficaria com essa estrutura aqui. Não. Aqui, ó. Deu para entender aí legal como que ficaria, né? Você vai montando assim, ele vai tendo 3 treinos seguidos num dia off. Esse é um treino muito comum para eu prescrever para os meus alunos, tá? Deixa eu acabar aqui, né? Já que a gente já está chegando. Já está acabando aqui. E só mais 3 aqui. Essa seria a estrutura para um aluno bem avançado, tá? Onde ele treina 3 vezes todos os grupamentos, faz um dia off, depois mais 3 vezes, um dia off. E por aí vai, tá? Vocês entenderam a ideia. Vou montar aqui então para vocês a estrutura do treino para vocês verem, tá? Aqui eu boto o nome do aluno, né? Seja ele qual for. Aquecimento geral, eu posso botar aquela rotina de aquecimento que a gente falou ali em cima, mais 2 minutos cardio, só para o aluno aumentar a temperatura corporal, por exemplo, tá? E aí, beleza, aqui nós começamos a prescrição de treino, tá? Só que tem um detalhe, eu nunca começo a prescrição de treino direto na ficha, direto no programa do aluno. O que eu faço antes de mais nada? Eu faço um cálculo de volume de treino. Renato, como é que você faz o cálculo de volume de treino? Eu uso essa planilha aqui que nós desenvolvemos na Sítios, tá? Essa planilha aqui que nós desenvolvemos na Sítios para certificação em hipertrofia de AZ, que é a nossa certificação completa de treinamento físico para hipertrofia, a gente coloca aqui todos os exercícios básicos, né? Você pode fazer variações de pegada, variações aqui pequenas entre os exercícios, mas aqui a gente tem quase todos os exercícios de musculação, tá? E depois aqui a gente vai colocando as doses de exercício que a gente está fazendo, para depois a gente calcular o volume de treino, né? Como é que funciona isso na prática, Renato? Então vamos lá, ó. Eu vou criar aqui na prática para você costas e dorsais. Percebe quando eu coloco aqui, ó, 3 repetições, 3 séries para puxada aberta, ele já calcula até o volume para deltóide posterior e bíceps, tá? Aqui numa sessão e em 2 sessões, tá vendo? Porque eu quero saber, às vezes, o volume de treino semanal. Então, para um aluno avançado que vai treinar 6 vezes o treino full body que eu vou prescrever, a gente vai estar sempre olhando nessa planilha aqui de 2 sessões. Mas beleza, então, ó, fiz a puxada aberta. Aqui a gente vai botar uma barra livre também e vamos colocar uma remada, né? Para a gente ter ali tanto extensão de ombro, né, quanto a abdução horizontal do ombro também. Então vamos colocar uma remada fechada neutra aqui para fechar essa parte. Então já tem um cálculo aqui de dorsal e já tem um cálculo de bíceps, tem até de tríceps também e também do deltóide posterior, beleza? Show de bola. Agora vamos dando a sequência para peitoral. Vamos prescrever aqui 3 séries de supino reto, pode ser com halter, pode ser com barra, tá? A gente vai decidir isso depois. Vamos colocar também uma flexão de braço, já que a gente botou aqui uma barra livre aberta, vamos colocar uma flexão de braço para ele aqui também. E um crucifixo reto aqui para este aluno, beleza? Focando em quadríceps, um agachamento, né? A gente vai colocar para isquiotibiais aqui também um levantamento terra. Eu gosto sempre de colocar esses exercícios, né, para
de multiarticulares de membros inferiores para completar bem o treinamento. E já que ele vai fazer o agachamento num dia, levantamento de terra no outro dia eu vou colocar um leg press, tá? Não quero que ele todo dia ele faça um grande levantamento para fadigar completamente, né? Ele faz o leg press 90, a gente pode colocar também uma cadeira extensora, uma cadeira flexora para ele, para a gente ir calculando todo o volume de treino, tá? Show de bola. Aqui vamos ver como é que a gente já está de volume de treino, a gente já tem bíceps aqui, tríceps, deltoide posterior. Para quem tem dúvida, mas o tríceps ele recebeu volume lá de dorsal e costas. Por quê, Renato? O que está acontecendo? A cabeça longa do tríceps ela realiza os movimentos quando a gente faz um treinamento de costas, tá? Ela realiza só a cabeça longa do tríceps, né? Ela realiza o movimento de extensão de ombro. Por isso que a gente tem que incluir aqui o volume, mas é bem baixo, tá? Então a gente não vai incluir, oh meu Deus, fiz um treinamento de tríceps, tu pode ver aqui que eu coloquei até agora só alguns exercícios de peitoral e alguns exercícios de remada e só temos aqui um número de séries total de menos de 3, né? Então a gente vai ter uma necessidade de colocar uns exercícios de tríceps isolados aqui. Mas só essa dúvida que geralmente fica, por que a planilha está calculando tríceps para treino de costas? Porque a cabeça longa do tríceps vai ser ativada durante os movimentos de extensão de ombro, tá? Beleza, Renato, vamos dar uma sequência aqui. Eu quero um volume médio aqui por sessão de treinamento de mais ou menos ali de 8 a 11 a 12, vai poder variar daí, tá? A gente não prescreveu nada de panturrilha, então vamos colocar aqui já de uma vez. Panturrilha a gente pode colocar logo 4 exercícios bem isolados, né? Em pé e 4 sentado, vamos encaixar isso depois na nossa periodização. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui, ó, glúteos está com 9 já legal, isquiotibiais a gente pode colocar mais um, porque a cadeira flexora é só levantamento de terra, vamos colocar um stiff aqui também, beleza, já fica 9 aqui, show de bola. Faltando aqui pra gente deltoide medial, então vamos colocar, né, os nossos exercícios aqui de elevação lateral, eu vou colocar 2 variações de elevação lateral, então já vou colocar aqui 6, né, 6 séries, né? Uma delas posso até fazer drop set para aumentar ainda mais esse volume, que aí esse volume iria lá para uns 9, 10. Vamos ver aqui o que mais que a gente está faltando. O abdômen, obviamente, o abdômen a gente já vai colocar direto aqui 10 exercícios abdominais. Deixa eu ver, trapézio, né? Dependendo se o aluno tiver uma necessidade, vamos colocar um exercício para trapézio também. O encolhimento aqui no caso. Vamos colocar agora bíceps e tríceps, né? Vamos ver quanto que está faltando aqui, ó. O bíceps está só com 3 séries, vamos botar 3 aqui e 3 aqui, beleza. E o tríceps também, 3 de tríceps francês, 3 de tríceps teste. Aqui eu estou fazendo bem aleatório, tá, gente? Aqui eu não estou fazendo nada, vamos personalizar, vamos fazer específico para o aluno. Eu só estou mostrando para vocês como que faz uma montagem de treino, né, full body. É óbvio, quando eu tenho um laudo de avaliação do aluno, é o que eu ensino para vocês no curso, vocês que são alunos aí, vocês já estão cansados de saber, né? Vamos pegar a estrutura do nosso aluno, o que está faltando no físico dele? Está faltando mais tríceps? Então vamos colocar aqui mais um exercício de tríceps, porque ele está precisando contrabalancear o bíceps, né? Aqui a gente está pegando treino genérico, por isso que ele está assim mais aleatório. Mas eu espero que você, como personal trainer, tenha muito cuidado ao montar o treinamento. Você não faça algo aleatório, né? Você faça algo focado para o teu aluno, focado ali para as necessidades dele. Às vezes ele não vai ter ele não vai ter que ter tanta proporção aqui entre dorsal e peitoral. Às vezes ele vai querer um a mais, por exemplo, para dorsal, porque ele está precisando de um desenvolvimento a mais de dorsal. Enfim, sempre vai ter uma avaliação de cada caso para você fazer, né? Deixa eu ver aqui o deltoide posterior, a gente pode colocar aqui, ó, 4 séries de crucifixo invertido, e lembrando, tá, que a gente vai fazer periodização de volume, já vou mostrar para vocês na prática como é que vai funcionar isso, tá? Deixa eu ver aqui, bom, beleza, esse aqui é um ponto bom para a gente começar o nosso treinamento, tá? Então, agora a gente já tem o volume de treino aqui prescrito, eu vou deixar ele aqui do lado, que aí eu consigo ir vendo aqui os exercícios e ir montando junto com vocês, tá bom? Então, beleza, galera, é o seguinte, ó, agora que a gente está na nossa planilha de treino, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a pegar todas aquelas seleções de exercícios que a gente fez na nossa planilha anterior e a gente vai começar a colocar na prática aqui. Então, por exemplo, a gente tinha colocado lá que a gente ia fazer uma puxada aberta, né? Então, a gente coloca aqui a puxada aberta
e a gente tinha colocado lá 3 séries de puxada aberta. Então isso vai ser o mínimo de trabalho. Ah, mas o meu aluno está iniciante. Então vamos começar aqui a puxada aberta com 2 séries só, já que ele está começando, está voltando, um período adaptativo, pode começar 2 séries. Na semana 2 ele vai para 3, na semana 3 e na última ele já termina com 4 séries, beleza? A gente também colocou lá o supino reto, por exemplo, supino reto na barra. E aí a gente faz a mesma sequência aqui para ele, pensando já nesse ponto de vista de ir aumentando o volume de treinamento em cada semana que ele vai passando. Né? Aqui a coluna da carga, número de repetições, o que a gente vai fazer? Tem várias formas de a gente trabalhar carga, né? A gente não faz isso de maneira aleatória. Vamos supor, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês nesse programa de um full body periodização ondulatória, tá? Então, ó, full body ondulatório. Porque aí o que vai significar? A gente vai fazer alguns dias de força e outros dias hipertrofia e outros dias de resistência. Vamos supor que esse aqui vai ser o dia hipertrofia, tá? A gente vai trabalhar aqui com cargas de 8 a 10 repetições. Aqui a gente já pode fazer 10 a 12 para ele ir variando também essa zona de hipertrofia. Quando a gente fala isso, não significa que essa vai ser a única zona que vai gerar hipertrofia, tá? É porque é uma zona média entre resistência e força e a gente acaba atribuindo o nome hipertrofia. Beleza? Intervalo de descanso. O que a gente pode fazer aqui para ficar mais dinâmico ainda, Renato? Para o aluno não ter que ficar horas e horas na academia. A gente coloca esse exercício conjugado. Então perceba que a gente está deixando esse exercício agora conjugado. Né? Vamos colocar aqui 90 segundos de descanso entre as séries. Então o que significa na prática que o nosso aluno vai fazer aqui? Ele vai fazer, deixa eu dar mais um zoom aqui, ó, que vai ficar legal para vocês verem. O aluno vai pegar, vai fazer uma série de puxada aberta, sem descansar, ele já vai fazer o supino reto na barra. Ah, Renato, mas fica muito complicado a gente botar ele para fazer supino reto na barra, porque aí ele vai acabar fazendo, é do outro lado da academia. Então você pode botar uma flexão de braço aqui, por exemplo. Flexão de braço também estava no nosso programa, a gente substitui para ficar, né, bem adequado para o nosso aluno, só que a gente coloca aqui o máximo de repetições, tá? Vamos supor que o nosso aluno consiga fazer ali de 12 a 15 repetições máximas de flexão de braço. Beleza, né? Estamos aqui bem próximo do máximo do nosso aluno. Cadência a gente não vai trabalhar muito, a não ser na exceção das panturrilhas, tá? A gente vai colocar ali, né, uma cadência maior por conta de ser um exercício que os alunos facilmente vão pendular. Mas quando chegar lá, eu falo para vocês. Tá? Então, aqui dando sequência, depois da puxada aberta da flexão de braço, vamos pegar uma próxima sequência de exercícios aqui. A gente pode pegar agora um de membros inferiores, por exemplo. Vamos pegar aqui o agachamento. E lembra que a gente vai fazer também um abdômen. Então, vamos colocar aqui já o agachamento na barra livre e conjugar esse agachamento com um abdominal, por exemplo. Abdominal no solo. E aí, vamos supor que o seu aluno ele faça isso aí. Você faz o teste antes com ele, obviamente, né? Mas deixa ele fazer o máximo de repetições, deve atingir ali 20, 25 repetições, é uma média entre os alunos, e aí você, né, explica isso para ele. Ele vai conjugar isso aqui. A gente pode fazer o que aqui no caso do agachamento na barra livre? Né? Vamos seguir essa mesma ideia aqui de volume de treinamento aumentando. Vamos fazer uma pirâmide crescente desse agachamento aqui. Então ele começa com 15 repetições, depois vamos para 12, depois para 10, depois para 8, que ele vai sempre adicionando carga na barra, aumentando o número de repetições. Ah, por quê, Renato? Porque assim, é o primeiro exercício dele de membros inferiores. Assim ele já vai fazendo um treinamento, ele já vai fazendo um aquecimento com mais repetições, né, e menos carga, e vai progredindo as cargas em cada série aqui. Então isso seria a progressão ideal para a quarta semana. Na primeira semana ele vai fazer uma série com 15 e a segunda com 12, tá bom? Aqui, mesma história ali de cima, vamos botar um intervalo de recuperação de 90 segundos, tá excelente do ponto de vista da hipertrofia muscular, tá? Porque ele vai fazer uma série aqui de 30 segundos, né? Aí vai fazer logo em seguida a flexão de braço, só que ele já está descansando o dorsal dele aqui enquanto ele está fazendo flexão de braço. Aí fica 90 segundos aqui de recuperação, tá? Então aqui está o nosso treinamento. Eu vou já atualizando a nossa planilha ali do lado, só para a gente não se perder no que falta depois, tá? Aqui a gente já tem todo esse programa montado, tá? E vamos para a próxima etapa aqui. Vamos colocar agora também um exercício de deltoide, que era elevação lateral. Aqui a gente já coloca um pouquinho a mais, porque deltoide medial ele é muito pouco trabalhado nos exercícios compostos, então a gente precisa dar uma ênfase maior. Pô, nosso aluno ele faz
vai fazer vários exercícios para peitoral, como supino reto, supino inclinado, crucifixo, né? Então assim, ele já vai estar treinando muito bem o feixe anterior do deltoide. E a mesma coisa para o feixe posterior, vai fazer barra, vai fazer puxada, remada, vai trabalhar muito bem o posterior do deltoide, mas o medial ele fica um pouco deixado de lado. Então por isso a gente tem que colocar o isolado aqui, muito importante colocar ele, já vamos colocar até um volume maior de elevação lateral aqui, tá? A gente pode conjugar essa elevação lateral com, por exemplo, um encolhimento, né? Que a gente passou um exercício de trapézio para o nosso aluno, a gente dá uma conjugada com encolhimento aqui. Então já tirando aqui, vou reduzir aqui. Eu estou atualizando a outra planilha para a gente poder depois saber o que está faltando. Aqui a gente pode colocar de 10 a 12 repetições, trabalhar na zona de hipertrofia. Aqui é a mesma coisa, de 10 a 12 repetições, tá? Vamos aqui deixar só para a gente criar um treino bem dinâmico aqui, em que ele não fique muito tempo descansando, tá? Ah, Renato, mas olha só que loucura que você fez aí, elevação lateral mais encolhimento, mas a elevação lateral já vai trabalhar um pouco de trapézio, sim, perfeito, né? E a gente vai otimizar ainda mais porque a gente está conjugando com o encolhimento. Então ele já vai iniciar um pouco da fadiga do trapézio fazendo elevação lateral, de preferência não muito, fazendo uma boa execução ele consegue reduzir um pouco da ativação do trapézio, mas logo depois a gente vai aí sim atingir a fadiga no encolhimento, tá? Vamos, beleza aqui, ó. Estamos evoluindo para a próxima etapa. Deixa eu ver o que a gente vai encaixar aqui agora para o nosso treinamento. Ó, excelente. Vamos encaixar agora um crucifixo invertido. Crucifixo invertido. Vamos colocar aqui um volume desse mesmo aqui, ó, 3344. Uma sobrecarga de 8 a 10. Vamos ver o que a gente pode conjugar. A gente pode conjugar com uma cadeira extensora, tá? Você conhecendo bem a academia do seu aluno, você pode fazer essas conjugações até bem mais estratégicas, né? Ver aparelhos que estão um perto do outro e fazer essa adaptação, né? Ver aquilo que fica prático para o teu aluno fazer. E lembrando, gente, isso aqui não é receita de bolo, tá? Isso aqui não é para você pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Sempre quando a gente monta treinos assim para vocês, a gente acha que é super didático, são várias informações que a gente consegue passar para vocês. Mas aí o que acontece? O cara vai lá, dá um print nisso aqui e faz exatamente isso daqui. Só que, cara, isso aqui eu não tô nem levando como base um aluno específico, isso aqui eu tô fazendo um treino generalista, isso aqui não é um treino individualizado, né? Para você otimizar resultados, você tem que fazer treino individualizado. Ah, vou fazer esse treino que o Renato está montando, vou ter os melhores resultados? Provavelmente não, porque você não sabe o que está de demanda. Por exemplo, a gente fez uma demanda ali de 10 de volume de treino para bater quase 20 aí na semana. Você sabe se você precisa desse volume, né? Tem aluno que eu trabalho com volume de 15 por semana, 10 por semana, e não de 20 como a gente vai fazer aqui. Então assim, você sempre tem que saber individualizar, dosar volume. Às vezes, né, o treino ideal para você seria mais número de séries aqui, às vezes seria menos número de séries aqui. Então não fica fazendo Ctrl+C, Ctrl+V não, porque isso, além de feio para um personal trainer, né, é algo que você tem que começar a se especializar, cara, a individualizar, pegar cada minúcia do seu aluno, né, quais exercícios ele mais precisa, faz uma seleção específica para ele, como eu falei. Pô, quer ver um exemplo na prática aqui? Vai que o meu aluno tem uma dificuldade de desenvolver o antebraço, ele tem essa demanda, é claro que eu vou colocar uma rosca invertida aqui ao invés de uma rosca direta, né? É claro que eu vou colocar até um exercício específico para o antebraço para esse aluno. Então assim, vamos começar a individualizar, para escrever treinos individualizados, pegar aqui o exemplo do Renato, aprender com o Renato. Isso aqui é um prazer para mim, explicar para você cada passo do treinamento, para você aprender comigo como que faz, né? Mas vamos ter esse bom senso, tá? Fazer esse disclaimerzinho aqui rápido, porque eu sei que vocês acabam se empolgando, querem copiar e colar, porque, pô, o professor Renato fez o treino assim, ficou bom. Não, vocês podem fazer o treino de vocês aí, né? Porque vocês têm total capacidade, né? Ah, Renato, mas não me sinto tão seguro para prescrever o treino como você. Cara, vem estudar aqui com a gente está sempre fazendo cursos novos para vocês, sempre promovendo aí conhecimento, e é sempre um prazer para a gente estar fazendo esse trabalho aqui com vocês, tá? Vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? Vou deixar isso aqui em aberto ainda. Eu acho que eu vou colocar só um exercício aqui final, que vai ser a panturrilha em pé, tá? Panturrilha em pé.
gente vai colocar aqui 3, 4, 4, de 10 a 12 repetições, beleza? Também intervalo de 90 segundos. Aqui a gente já vai colocar uma cadência de 2 segundos na subida, 2 segundos na descida. A gente pode até colocar um intervalinho entre as séries aqui, entre as repetições. O que significa isso que tu acabou de fazer aí, Renato? Ali é a cadência de movimento. O tempo, isso aqui está tudo explicado aqui em cima, tá? Isso aqui não é maluquice, não. Isso aqui a gente explica o que é cadência, o que é hash pause, velocidade, carga, tudo isso, tá? Mas basicamente isso aqui significa o tempo da contração concêntrica, o tempo de intervalo entre as contrações, o tempo de contração excêntrica e o tempo de intervalo entre as contrações novamente. Então significa que ele vai fazer bem devagar a panturrilha em pé. Vai fazer 2 segundos para subir, depois ele vai fazer 1 segundo lá em cima, 2 segundos para descer, 1 segundo lá embaixo, 2 segundos para subir e por aí vai. Pô, Renato, por que você está fazendo uma cadência tão lenta assim? Justamente porque o nosso aluno vai evitar aquele pêndulo que ele faz com o tendão de Aquiles e acaba fazendo esse pêndulo e tendo pouca ação do gastrocnêmio. Como o tendão de Aquiles é um tendão grosso, ele tem muita força elástica e isso acaba fazendo os nossos alunos não terem um bom treinamento de panturrilhas, tá? Então, ó, cortei aqui, tempo estimado de treino, se a gente vai fazer aqui, ó, a gente pode calcular que vai ser em torno de, vai fazer 4 séries conjugadas, cada uma vai gerar em torno de uns 10 minutos. Vamos botar que vai ser 45 minutos de treinamento, tá? Se seguir o intervalo direitinho, né? Se for tudo bem, tá? Então esse aqui é o nosso treino A. Agora vamos para o treino B, né? Como é que funciona o treino B? Vamos botar aqui, ó, full body, ondulatória, que é a nossa periodização de força. Porque, como eu falei, a gente vai fazer uma periodização ondulatória e vai ser de força, tá? Então aqui eu vou botar a mesma rotina de aquecimento, só para começar, e vamos fazer. O primeiro exercício de força que nós vamos fazer é o levantamento terra. Levantamento terra. A gente vai fazer aqui pelo menos 3 séries de levantamento terra de força pura, então vamos colocar aqui de 4 a 6 repetições, beleza? O intervalo de descanso aqui a gente vai botar um pouquinho mais, porque é um treino de força pura, então 120 segundos. Dependendo do aluno, para levantamento terra, pode ir até uns 150 segundos, tá? Porque o sistema vai demorar um pouco mais para se recuperar. Aqui vamos colocar agora nosso supino reto na barra. E a gente vai colocar mesma progressão aqui, 4 a 6 repetições, com bastante carga, né? E vamos colocar também um intervalo de recuperação. Aqui eu já vou copiar a nossa cadência, tá? Aqui foi feita a cadência. Deixa eu ir atualizando a nossa planilha aqui do lado, tá? Eu já estou fazendo tudo direitinho. Vamos pegar mais um exercício aqui de força pura. Deixa eu ver. Não é muito recomendado a gente fazer força pura, né? Com exercícios, né, que fazem com unilaterais, tá? Então, nesse programa aqui, por mais que ele seja força, quando a gente for fazer exercício monoarticular, isolado, unilateral, a gente sempre vai trabalhar com uma carga um pouquinho maior do que as 4 a 6 repetições máximas, porque a quantidade de carga, por exemplo, para alguém fazer uma rosca direta, né, que é um exercício monoarticular, isolado, né, para conseguir fazer esse exercício com uma carga de 4 a 6 repetições máximas, é muita carga, muita tensão no cotovelo, essa tensão não é necessária. Então, para os multiarticulares, a gente vai trabalhar com essa carga um pouco maior. Então, aqui a gente poderia colocar, por exemplo, uma remada curvado, supinada, para a gente já ter um trabalho legal de tríceps também. E aqui, beleza, pegamos os multiarticulares. Agora a gente vai para os monoarticulares. A gente pode colocar aqui, ó, fazer uma rosca direta, halter supinada, um tríceps testa com halter. E aí aqui a gente já pode reduzir um pouco no volume nas primeiras semanas. Na última a gente vai fazer um aumento de volume, tá? Vamos para o próximo passo. Então, como eu falei, vamos colocar uma carga alta,
né? Uma carga para a gente treinar força, mas não tão alta quanto aquela para os multiarticulares. Então, de 6 a 8 já dá para fazer um trabalho de força muscular para esses exercícios isolados. Como aqui a gente está fazendo um exercício conjugado, a gente pode deixar o intervalo de recuperação um pouco menor. Pode botar 120 segundos de recuperação, beleza? Além disso, o que a gente pode incluir aqui no nosso treinamento, né? Vamos incluir agora mais um exercício de abdômen. A gente pode botar um abdominal, vamos botar ele abdominal infra suspenso. Seguindo a nossa mesma linha de raciocínio aqui. Aqui ele vai fazer no máximo que ele pode. Na cadência, tá? Eu já coloquei mais um abdominal aqui e pode revezar com, vamos revezar esse infra suspenso aqui com um stiff, tá? E aí ele vai fazer um stiff 6 a 8 repetições. Ah, Renato, você está fazendo todo aleatório? Se você para pensar, não estou fazendo nada aleatório nessa ordem dos exercícios. Aqui a gente começa com peitoral e costas, aqui a gente já começa com membros inferiores. Isso é legal de vocês fazerem. Cada treino vocês começam com um grupamento muscular diferente, né? Já faço isso assim para justamente você não estar dando ênfase sempre no mesmo músculo. O primeiro exercício nunca vai ser sempre no mesmo músculo. Você vai variando isso aí, tá? Beleza aqui. A gente vai fazer esses dois conjugados, tá? E deixa eu ver aqui se a gente já tem o suficiente para fechar. Eu acho que aqui a gente já pode fechar. Beleza, a gente já pode fechar esse treinamento aqui. Ficou bom do jeito que a gente fez. E vamos para o nosso próximo treino. O nosso treino agora que vai ser um treino full body, ondulatória, resistência, tá? Então, primeira coisa, o aquecimento vai ser igual a gente faz no outro. Aqui eu coloquei no lugar errado. É só agora tirar essa linha daqui. Beleza? Vamos fazer o nosso full body ondulatório de resistência, começando aqui com uma barra livre, conjugado com um crucifixo reto. Já que a gente começou com esses dois, vamos fazer diferente, né? Como eu acabei de falar. Vamos começar então com uma elevação lateral aqui. Só que o drop set. Por que nós vamos fazer um drop set? Como eu falei, é um músculo, o feixe medial ele é muito subdosado, então a gente vai fazer um drop set para essa região aqui. Então isso aqui significa drop set. Faz 10 repetições, reduz a carga, mais 10, reduz a carga, mais 10, beleza? Intervalo de descanso aqui a gente vai reduzir um pouco, vamos para 70 segundos, que esse é um treino focado em resistência muscular localizada. Cadência, a boa e velha 1, 0, 1, 0. Tá, já vamos colocando aqui. Então vou começar a elevação lateral, deixa eu ver se a gente consegue já conjugar com alguma coisa, né? Pode fazer uma elevação lateral conjugado com um exercício de abdômen, a gente não começou nenhum aqui. Ah, Renato, mas vai fadigar o abdômen logo de cara no treinamento? Talvez se tivesse outros exercícios que exigem muito do core, como por exemplo, agachamento, levantamento terra, até evitaria, tá? Mas nesse treinamento aqui não vai ser o caso, ok? Então aqui a gente vai colocar um abdominal lateral no cross, tá? Então para o aluno fazer um abdominal lateral no cross. Aqui ele pode fazer drop set com halter, né? Porque no cross vai acabar ficando muito pesado para ele fazer, tá? Vamos só reduzir essa letra aqui, beleza. Então, abdominal lateral no cross. E aqui a gente vai fazer de 12 a 15 repetições também. Aqui a gente já mantém os 70 segundos de descanso, vamos fazer eles conjugados aqui, tá? Aqui na parte de barra livre e crucifixo, aqui a gente vai fazer máximo. Aqui a gente vai fazer o crucifixo reto com mais repetições. Então vamos colocar aqui 12 a 15 repetições com o crucifixo reto com o halter, beleza? Mais uma dose de resistência aí. Vamos passar isso daqui assim e beleza. Na primeira semana a gente pode até reduzir um pouquinho, tá? Como a gente falou, a gente tem tempo até chegar no máximo aqui das 4 séries semanais. Vamos atualizar aqui a minha planilha para eu já ir colocando os exercícios que faltam.
A gente já colocou o abdominal, né? Agora está faltando, né, uma cadeira extensora, cadeira flexora. Extensora e cadeira flexora. Podemos até colocar um drop set para esses dois exercícios aqui. Então, da mesma forma que a gente não trabalha força pura com exercícios monoarticulares, como cadeira extensora, cadeira flexora, a gente também não deve fazer drop set com exercícios multiarticulares, não faz tanto sentido, tá? Pode fazer? Pode até fazer, mas é melhor usar o drop set justamente para aqueles exercícios monoarticulares isolados, tá? Faz mais sentido do ponto de vista do estímulo de resistência muscular, estresse metabólico que tu quer gerar naquele aluno, tá? Então vamos tirar aqui, vamos conjugar esses dois, drop set nos dois, né? Já que vai ser um drop set, vamos colocar aqui 2 e depois 3 e 3. Ah, Renato, estou usando o drop set aleatoriamente? Não, porque aqui a gente vai garantir que a dosagem para quadríceps vai estar o máximo possível. Em vez de eu ter que prescrever mais um exercício para quadríceps para bater a dosagem de volume que eu queria, aqui eu já consigo bater ela certinho, tá? Vamos colocar aqui 70 segundos, tá? E beleza, aqui a gente já fecha então cadeira flexora, cadeira extensora. Vamos fazer agora um bíceps e tríceps, então a gente pode botar uma rosca invertida no cross e um tríceps francês no cross, tá? Os dois vão ser no crossover. Já facilita para o nosso aluno fazer um conjugado, tá? Ah, o Renato, precisa ser conjugado no full body? É obrigatório fazer conjugado? Não, não necessariamente, tá? Você não precisa fazer o treino todo conjugado no full body. Eu só gosto de fazer porque já que a gente vai treinar várias musculaturas opostas, a gente pode fazer um estilo de agonista-antagonista durante esse treinamento e a gente otimiza o tempo do nosso aluno, né? Se ele for fazer cada exercício desse sozinho, ele vai fazer numa boa, tranquilo, só que ele vai acabar demorando mais tempo, né? Então por isso que eu prefiro fazer assim. Para finalizar aqui, o panturrilha sentado. A gente pode colocar aqui, ó, 3, 3, 4, 4. E vamos fazer também de 12 a 15 repetições, tá? Aqui a gente coloca e beleza, galera. Esse é o nosso treino completo, full body para o nosso aluno, tá? Aqui a gente já caracteriza, deixa eu até voltar aqui, que a gente pode até discutir sobre isso, tá? Eu vou voltar aqui nas dosagens de treinamento que eu fiz. Só um segundinho, tá? Mas basicamente, aqui a gente já tem todo um planejamento de treino para esse aluno fictício que eu acabei de criar aqui, né? Que tem essa rotina de treinamento full body, ok? Então aqui tem 1000 formas de você otimizar isso aqui, como eu falei, né? Vamos supor, Renato, agora eu entendi você falando legal aí. Que tipos de individualização você faria nesse treinamento? Né? Que tipo de coisa, vamos supor, se você fosse prescrever esse treino para um aluno seu, o que eu faria de diferente aqui do que eu acabei de fazer para vocês? Aqui eu fiz uma montagem aleatória de seleção de exercícios. Eu com certeza selecionaria os exercícios mais específicos que o meu aluno precisa. Né? Como eu falei, às vezes ele vai precisar de uma demanda maior para bíceps do que tríceps, para peitoral do que dorsal, e a gente iria selecionar outros exercícios. Às vezes eu ia selecionar exercícios para otimizar, né, o trabalho dele em algumas questões. Então vamos supor, meu aluno quando ele faz puxada, né, ele sente muito bem o trabalho de bíceps e não sente tão bem o trabalho de dorsal. Então provavelmente eu ia substituir um dos exercícios aqui que eu fiz multiarticulares para costas, eu iria fazer um exercício como o pull down, por exemplo, que ele isola bem o trabalho de dorsal. Né? Seriam algumas das escolhas de exercícios diferentes. Outra coisa que eu faria completamente diferente, dosagem de volume. Aqui eu fiz uma dosagem, né, semi-aleatória, eu estabeleci que eu queria ali por volta de 9 a 12 a cada sessão de treino. Né, que no caso ali no final das contas ia dar um volume de próximo de 20 séries semanais para cada agrupamento muscular, porque esse aluno vai treinar 3 sessões, né, desse estilo aqui, né, com todos esses exercícios e 2 vezes por semana repetindo essas 3 sessões, daria mais ou menos 20, tá? Se você não entendeu, fica tranquilo. Isso é um cálculo de volume de treino para quem está começando agora, às vezes é uma parada muito louca e tal, mas conforme você vai aprendendo aqui com a gente, vai ficando cada vez mais simples, tá?
E outras individualizações que eu faria aqui, talvez, estabelecer uma rotina de mobilidade específica para as articulações que o meu aluno tem mais dificuldade, que ele sente ali uma dorzinha quando ele treina, né? Faria ali, às vezes, uma seleção de exercícios de mobilidade para isso, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui para individualizar esse treinamento, a ordem dos exercícios, né? Vamos supor que o nosso aluno quer dar mais ênfase em peitoral, a gente sempre coloca, né, o exercício de peitoral como o primeiro do topo aqui do programa de treinamento. Outra coisa que a gente poderia fazer, trabalhar em blocos, né? Se o aluno prefere, às vezes é melhor trabalhar em blocos, né? Então aqui a gente faria só treino de força ou só treino de hipertrofia, não seria ondulatório como a gente fez aqui. São várias formas de você otimizar, tá? Então eu te falo assim, qual que é a diferença? Esse treino aqui poderia dar uma resposta hipertrófica para um aluno de, sei lá, 70% da capacidade dele de hipertrofiar. Se a gente aperta os botões certos, otimiza cada variável, né, modifica aqui, coloca alguns métodos de treinamento, a gente consegue fazer um upgrade para os 100% da capacidade dele de hipertrofiar. Essa é sempre a minha ideia quando eu pego um aluno. Eu pego ele de 70%, individualizo o treino dele até ele ficar com 100% de otimização. Ou seja, quando o aluno fecha comigo, eu dou garantia para ele, ó. A partir de agora, você está fazendo consultoria comigo, então eu estou te garantindo que tu vai ter 100% do resultado. Segue o programa que eu estou te falando, que é 100% do resultado. Não tem como errar mais, é 100% do resultado. Se você só não consegue 100% do resultado se você variar, né, se você não fizer o que está prescrito aqui no programa. Fez o que está prescrito, é garantia de resultado. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do que eu faria de diferente aqui. Por exemplo, a gente fez um treino genérico aqui. Talvez se fosse uma mulher, a gente retiraria um pouco dos membros superiores e colocaria mais de membros inferiores, né? Se fosse um homem com demanda mais de bíceps e tríceps, de braço do que de tronco, a gente faz toda a seleção de exercícios. Então, muda muita coisa, né? É verdade que isso aqui é um treino genérico. Só quero deixar bem claro isso, gente. Por favor, não copie e cola, né? Se você fizer isso, você com certeza não está otimizando seus resultados, tá? Você está simplesmente pegando um tênis genérico. Aí nem precisa vir aqui numa aula dessa científica para poder fazer isso. Aí você vai lá na internet, joga lá treino de hipertrofia, vai aparecer uns montes lá para tu, qualquer treino para tu fazer, tá? Se quiser otimizar treinamento, vamos entender o que está por trás e vamos individualizar isso aqui. Vamos fazer um negócio bem específico, bem otimizado. Porque eu sou personal trainer e é para isso que a gente é pago, né? Você que é personal trainer também vai ser contratado aí pelos seus alunos, é para isso que a gente é pago, né, cara? Para a gente otimizar, para a gente dar um máximo, para dar segurança, para melhorar ao máximo a capacidade dos nossos alunos, tá? Espero muito que você tenha gostado dessa aula, tá? Foi uma aula aqui feita para isso. Eu tenho um recado rápido para passar para você, tá? Em breve nós vamos fazer mais uma abertura de vagas para Citius Play, que é a plataforma de cursos. Então quero que você fique atento lá no nosso site, citiusplay.com.br, porque a gente vai fazer uma abertura promocional, a gente vai dar um super desconto para quem quiser se inscrever nos nossos cursos, tá? Para você que não sabe, a Citius Play é uma plataforma com 33 cursos completos, né, de vários assuntos. A gente tem lá desde prescrição de treino, biomecânica, cinesiologia, periodização, treinamento de corrida, HIIT, treinamento para gestante, treinamento para hipertenso, treinamento para diabético, a gente tem como prescrever treinos online, a gente tem como seguir uma carreira de personal trainer próspera, como gerenciar as finanças de personal trainer. Tudo isso que eu falei para vocês são cursos, tá? Não é tipo uma aula lá, não. São cursos completos para você fazer em cada uma dessas áreas aí do personal trainer e como que ele faz para otimizar os resultados dele, né? Em termos de carreira, em termos da fisiologia do aluno dele e também criando muita prosperidade na nossa carreira, porque juntos a gente faz uma educação física cada vez melhor, tá? Compartilha esse vídeo com os teus amigos que tu acha que vai gostar desse conteúdo, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Espero demais que você tenha gostado desse conteúdo, cara. Vejo vocês então aí no nosso próximo vídeo. Forte abraço.